Seja muito bem-vindo ao canal da Casa Espírita Allan Kardec de Serquilho. Hoje temos a alegria de apresentar a palestra intitulada Os Laços de Família Fortalecidos pela Reencarnação, ministrada por nosso irmão Pedro Roberto Gavioli. Que esta mensagem possa tocar os corações, inspirando-nos ao estudo, à vivência do bem e à harmonia com as leis divinas. Se esta mensagem ressoar com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que também buscam o consolo e o esclarecimento à luz do Espiritismo. Muita luz e paz a você. Que Jesus te envolva em amor e esperança. Boa noite a todos. Vamos hoje fazer as nossas reflexões. Nós precisamos sempre entender que o Cristo, ele está presente em todas as religiões, porque todas as religiões são escola de Jesus, que atende a um grau de entendimento dos seus adeptos, diríamos assim, alunos, que não podem pular do primeiro ano ao quarto. Então temos uma sequência. Quando nós chegamos dentro do Espiritismo, nós já temos uma visão mais clara do Evangelho de Jesus, de maneira simplificada, não que ela seja complicada, mas como nós sempre falamos, nós já começamos a entender o Evangelho de Jesus como consolador. Entendemos ele como algo que nos conforta, porque nós entendemos o Evangelho de Jesus em espírito, não mais na letra, como na antiguidade, um Deus punitivo, vingativo, mas um Deus de amor, que permite que nós paguemos o mal que fazemos com o bem que podemos. E eliminamos. E hoje o tema para as devidas reflexões, ela é bastante assim, um pouco complexa, porque é onde nós mais encontramos problemas, são na nossa família. E os laços de família, elas se fortalecem pela reencarnação, mas parece às vezes que são quebradas pela unicidade da existência. Então nunca mais vou ver aquela criatura que eu amava, porque ele desencarnou, e agora ele vai reencarnar numa outra dimensão, num outro corpo, numa outra família, nunca mais vou vê-lo. Então nós vamos falar sobre isto, e a gente começa a dizer que na vida nada se perde, tudo se transforma. Então nós falamos, eu não perco nada, nada se perde. Todos nós, nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos, todos nós somos individuais. E na nossa individualidade, nós escolhemos aquilo que precisamos passar, a ponto de escolhermos os pais que precisamos. Há quem diga que nós não temos os pais que precisamos, nós imploramos por aqueles pais que muitas vezes, nessa presente encarnação, nós o ignoramos. E nós imploramos eles. Está lá em várias obras, nas obras de Kardec, de André Luiz, quando fala que nós pedimos. Então, jamais os laços de família, aquele meu filho, a minha filha, quando eles retornam à vida espiritual, será destruída pela reencarnação. Por isso nós encontramos no nosso meio, na família, na sociedade, no círculo parentesco, às vezes pessoas que nós amamos de uma maneira tão acentuada, de uma maneira tão forte, falando, nossa, de onde vem esse laço de amor que eu tenho por essa criatura e ela por você? Então nós começamos a ver que os laços de amor se fortalecem, né?
no transcorrer, são fortalecidos e se estreitam ainda mais. Não o oposto, afasta. Isso nós vemos às vezes dentro de um local de trabalho, dentro de uma casa espírita, um vizinho, o filho de alguém, o parente de alguém, o sobrinho de alguém, enfim. E aí nós vamos falando, entendendo que quando no espaço, no mundo espiritual, porque nós temos assim muitas colocações de acordo com as nossas crenças, como é que ficamos lá no mundo espiritual? Eu vi hoje, o Papa falou assim, eu quero ser sepultado em tal lugar, para no dia da ressurreição eu acordar. Meu Deus, será que ele não sabe que ressurreição significa reencarnação? Que até o ano 536 estava lá reencarnação? Ele sabe disso. Bom, não vai ficar dormindo não. Ter a sua jornada, a sua caminhada, como qualquer outro espírito que está trabalhando, buscando sua evolução. Então, quando nós estamos no espaço, formamos grupos, famílias, unidos por afeições, por simpatia, semelhança de afeição. E muitas vezes até por antipatia. Nós estávamos observando um dia num estudo, num seminário, observando um grupo de crianças pequenas, de 8, 10 anos, e você observava entre os meninos e as meninas que já havia uma atração, não sexual, pelo contrário, havia uma simpatia de um para o outro mais do que para o outro. Quer dizer, você observava que havia uma ligação muito forte. E entre os adultos também há aquele que sente mais afeição, aquele que sente menos, aquele que acha aquela pessoa mais simpática, outra menos, e tudo isso faz parte do nosso círculo parentesco, onde nós temos afeições, mas nós também temos as criaturas que não gostam de nós, que há uma, vamos dizer assim, uma rejeição, como nós também muitas vezes rejeitamos alguém, ou não. Trabalhamos com alguém e não gostamos muito, um cliente, alguém para nós, que pessoa antipática, alguém fala isso de nós também, então é natural isto. Então lá no mundo espiritual, quando nós já tivermos deixado o corpo físico, terminado a nossa presente existência, essa encarnação que nós estamos vivendo no corpo, nós nos procuraremos. Os afins se procurarão. Estaremos, onde está fulano, cicrano? Eu queria ver, nossa, eu gosto tanto dele. E você vai querer saber onde está. Olha só que interessante, porque há uma afinidade, há amor, há carinho. Ele não foi muito feliz no retorno à vida espiritual, ele está num local não muito bom. Aí você passa a orar por ele, vai visitá-lo, faz orações, como está na série de André Luiz. Então nós percebemos, outros já estão lá acima de nós, como André Luiz, quando ele chega no mundo espiritual, é acolhido no nosso lar, na colônia Nosso Lar, a mãe dele está num plano bem mais elevado. Ele não pode ir até ela, mas ela pode vir até ele. Então você percebe que havia uma afinidade. O pai dele, extremamente materialista, um homem voltado ao dinheiro, ele ficava mexendo nas lamas, mas na obsessão dele, obcecado pelo dinheiro, ele cutucava a lama, para ele era dinheiro que ele estava mexendo. Então nós criamos uma cristalização naquilo que você foca. Por isso que é muito importante que nós lembremos sempre da passagem de Jesus: onde estiver seu tesouro, lá está seu coração. E aí ele diz: buscai os tesouros que as traças não corroem, que os ladrões roubam. E quais são os tesouros que as traças não corroem, os ladrões não roubam?
os valores éticos, morais, o respeito, você se tornar mais solidário, amar mais, respeitar mais, não enganar ninguém, não dar prejuízo para ninguém, fazer o bem no máximo do possível, não é? Porque tudo que você fizer ao outro também está lá no Evangelho de Jesus. Não faça ao outro que não quer para você, mas faça ao outro tudo que você deseja para você. Na doutrina espírita não está diferente. Ele coloca lá aquela coisa assim, de lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu fizer volta para mim. Então nós precisamos conectar com Deus, estar ligado nessa conexão. Você vai nos nossos irmãos lá do Provida, eles dizem assim: vamos entrar em alfa com Deus. Olha só a diferença. Mas o que eles querem dizer com isso? Conectar, ligar-se também. Então só mudam as palavras, talvez os hábitos, não é? Então lá no mundo espiritual nós procuraremos. Igualmente aqui nós não nos procuramos. Ligamos, o que aconteceu? Não vemos a hora de estar aqui, que deu fulano que não veio hoje, o que aconteceu com ele? Não é aquela coisa toda? E nós nos encontraremos certamente em círculos como na família, nos círculos parentesco, em meio à sociedade que vivemos, no nosso trabalho, né? E principalmente nos meios espíritas, nós nos encontraremos. É onde nós temos a maior oportunidade de se relacionar de uma maneira mais acentuada. É aqui na casa espírita que você quebra qualquer elo de desafeto, de raiva, de ódio, de rancor, de mágoa, porque você começa a observar também o lado bom da pessoa. Você não vê só o lado ruim dela. Então você convivendo com uma pessoa, você vai ver o lado bom dela. Então qual é a finalidade? Quem usufrui de todos esses benefícios? Aquele que estuda, aquele que se auto-observa, aquele que modifica-se. Porque nós precisamos entender, como nós sempre falamos, que a nossa alma é muito nova, ainda dentro do relógio da eternidade. Ela é algo muito nova, ainda iniciando um aprendizado, mas precisamos iniciar, porque também a preguiça também é uma grande falta, e talvez uma das mais graves que nós carregamos conosco, a pessoa preguiçosa. Até tem um ditado assim, né? Para nós vermos a gravidade da preguiça, no sentido espiritual, de buscar seu estágio evolutivo, que diz assim: tudo você conserta na pessoa, mas se ela for preguiçosa, não tem jeito. Olha só. Então, tamanha a gravidade que é a pessoa não sentir vontade de fazer algo. Então, você precisa lutar muitas vezes, contra algo que está em você, não é? Então nós vamos nos encontrar certamente nos meios onde nós convivemos, com afetos e desafetos. E às vezes aqueles desafetos nem tem nada a ver conosco. Ele só tem, é um espírito antipático para nós. Nós não bate as mesmas ideias, não bate os mesmos ideais, uma semelhança diferente, mas às vezes nem nos conhecemos, estamos nos reencontrando. Então a reencarnação não nos separa senão momentaneamente de um ente querido que partiu antes de nós. Mas em nossos desdobramentos pelo sono, nós o encontramos certamente. É o que mais acontece. Então eu vou encontrar? Vai. Está se preparando para isso? Nos preparamos para isso? O que é se preparar para reencontrar um ente querido no plano espiritual que já desencarnou? Você está numa sintonia de compreensão, de aceitação, de leveza, de espiritualidade, espiritualizado?
estar espiritualizado, porque você vai encontrar com espíritos que já estão trabalhando severamente a sua parte espiritual, o que nós ainda não fazemos, até por circunstância da subsistência, das contrariedades que nós encontramos. Então nós o encontraremos certamente, mas se você não estiver bem, não vai encontrar, não pode encontrar, você vai prejudicar a entidade. E se a entidade não estiver bem ainda e você está bem, também não vai reencontrá-lo. Os dois lados têm que estar num nível de sintonia para poder haver esse reencontro. Então, nós sabemos que reencontraremos. Então, todos os nossos sonhos que você lembra, que tem os sonhos material, que está ligado ao dia a dia, ao cotidiano, tem aquele sonho que você tem uma recordação de um passado que você já viveu, de um presente que talvez esteja dentro do seu planejamento reencarnatório, que você lembrou, mas você não sabe por que você lembrou daquilo. E tem o sonho que você fala, nossa, encontrei com uma pessoa que morreu, que desencarnou, era tão idêntico, era tão semelhante, parece que eu estava conversando com ela assim, é como se estivesse viva. O que é isso? Isso são provas evidentes do encontro de espíritos, encarnados com desencarnados. Então, geralmente os espíritos livres do corpo velam por nós, zelam por nós, oram por nós, nós que ainda estamos cativos no corpo, presos no corpo. Mas como cativo no corpo, preso no corpo, eu gosto tanto da vida material. Todo mundo gosta, né? Claro, é gostoso viver, mas viver com responsabilidade, com disciplina, é muito bom viver no corpo. Mas viva indisciplinadamente, para você ver como a sua vida vira um caos. Se você não tem controle das suas emoções, das suas razões, se você é uma pessoa sexualista, se você é uma pessoa que usa droga lícita ou ilícita aos excessos, quer dizer, a sua vida ela fica totalmente distorcida com a realidade que você deve estar. Mas aquela pessoa que trabalha direitinho, tem sua religião, sua crença, não prejudica ninguém, faz todo o bem que pode, é um homem, uma mulher que zela pelos seus familiares, aquela pessoa está sempre bem, embora não esteja livre dos vendavais da vida. Porque você pode ser uma pessoa muito bem, boa, e sair lá fora, está chovendo, você vai tomar chuva igual uma pessoa de má vida, igual. Como você assimila a chuva é a diferença. A pessoa de má vida vai xingar. Puxa, a pessoa de boa, assim, de serena, espiritualizada, ela fala, nossa, que chuva gostosa, né? Que legal, né? Então, você vê, é o conteúdo que nós vamos adquirindo, a modificação que nós fazemos em nós. Então, geralmente, os espíritos livres estão sempre olhando por nós. Aí nós pedimos, uma coisa que nós precisamos passar, porque nós sofremos por ignorarmos muitas coisas. Às vezes nós pedimos ao nosso anjo de guarda que nos ajude, claro que eles nos ajudam, mas na verdade a ajuda real que você vem, que você precisa no momento de maior dificuldade, vem daqueles que você ajudou. Aqueles que no momento de dificuldade você o auxiliou, e eles já retornaram à vida espiritual. Então você cria inúmeras entidades que se simpatizam com você pelo bem que receberam de você. Aí eu vou dar um exemplo para nós entendermos bem. Nós temos um trabalho mediúnico, um trabalho de comunicação. Chega um espírito todo revoltado, todo assim, distorcido com a vida, você orienta bem ele sai compreendido, é aceito, acolhido, é levado pela espiritualidade, ele passa a receber o auxílio, nunca mais ele esquece de você.
E no momento de dificuldade, Ele vai estar orando por você. Então, de onde vem a ajuda que nós precisamos? Daquele que você ajuda. Porque é dando que se recebe. Percebe? Então, nada vem de graça. Tudo é uma questão de conquista. Aí nós temos a proteção necessária básica, que é dos nossos guardiões, né? Então, sabemos hoje que cada existência, cada vida que nós temos, 50 anos, 60, 70, 40, que nós temos, cada existência nossa terminada, porque vai terminar, damos um passo no caminho da perfeição. Qual é o passo que você dá no caminho da perfeição? Vejam os senhores, as senhoras, por exemplo, há coisas que vocês não teimam mais com o outro. A pessoa fala que é pedra, mas não é pedra. Aí você deixa que seja pedra, mas você sabe que é madeira. Porque você vai criar uma dissensão, porque a pessoa quer criar uma dissensão. Porque você vai criar uma situação se não precisa. Isso é sabedoria. Isso mostra que o espírito evoluiu. Para ele, vale muito mais a paz de espírito que a razão. Deixa ele que pense lá na frente, e ele vai entender o que é a verdade. Eu não sei se eu vou contar certo, mas um dia está passando Chico e Divaldo junto, e Chico conversa com as coisas. E Divaldo diz assim no seu pensamento: esse homem está louco. 25 anos se passaram e houve um estudo, e foi se comprovado que você conversando com as plantas, ela tem reações, mas as reações vegetativas, pela energia, pelo magnetismo. Aí Chico disse para Divaldo: não te falei? Há 25 anos ele esperou para falar, não te falei? Né? Porque Divaldo não duvidou dele. Então você vê, olha o que é um espírito, saber o momento certo, a oportunidade certa. Assim devemos ser nós com relação a tudo, né? Então o interessante é que cada existência nós fiquemos cada vez menos ligados à matéria, embora usemos com responsabilidade, mas vamos imaginar que nós somos um mordomo de um grande castelo. Ele cuida disso tudo melhor que o proprietário. Pode-se ver, quando ele é despedido, ele nem olha para trás. Terminou o tempo dele lá, ele vai embora. Assim deve ser nós. Quando nós deixarmos o corpo físico, não olhemos mais para trás, e nem o que você tinha já não lhe pertence mais. Você não vai usar mais. Isso vai ser passado para seus herdeiros, o que é natural que alguém continue aquilo que você estava fazendo, né? Então, você foque naquilo que você vai usar lá no plano espiritual. O que nós vemos também nos nossos trabalhos mediúnicos, muitos irmãos em estado de tormento pelo apego pelas coisas materiais. Porque nós nos apegamos muito, né? Ah, minha esposa casou com outro. Quando André Luiz volta na casa deles, pensa em encontrar a esposa dele lá, chega lá, vê ela chorando por um homem que ela tinha casado de novo, ele não esperava que ela... E ele entra em parafuso, é minha esposa. Aí ele entende depois que ela não era mais a esposa dele, era a irmã dele. E ajuda ela, e ajuda o companheiro dela, que estava muito doente, e recupera-se da sua enfermidade. Então, é aí que começa o verdadeiro amor. O amor não é só o amor cupido, o amor homem, o amor mulher, é o amor irmão, irmã. Isso nós precisamos aprender, né? Porque nós fizemos do verdadeiro amor, com os transcorrer dos milênios, nós criamos uma sexualidade que não era para existir. E estamos pagando um alto preço.
Por isso, para retomar esses valores, porque o ventre da mulher é um templo divino. E o que nós transformamos? Né? Aí vem os estilistas, e aí sucessivamente o homem, também não deixa de ser um templo divino. O que é que ele faz com isso tudo, né? Então, hagamos caro e nos comprometemos seriamente com isso. Então, o interessante é que cada um de nós, em cada existência, desliguemos cada vez mais. A nossa afeição vai tornar-se mais viva quando nós aprendemos a amar as pessoas com o amor de irmãos, sofremos menos perturbações, nos tornamos menos egoístas pelas paixões do mundo, pelas coisas do mundo. Então, essa palestra é de 1 hora e nós temos só 30 minutos. Então, a gente vai parando por aqui para que nós entendamos, né? Uma outra oportunidade, eu dou continuidade aí para frente, que é muito interessante. Então, nós não podemos esquecer, mas não esqueça que a vida sua, o seu bem-estar, é você que faz. As tribulações, elas servem para você se movimentar. Senão você fica parado. Os problemas, eles têm que existir para você aprender a lidar, a sair do comodismo. Você pega um empreendedor, quando ele começa uma empresa, pelo menos no meu tempo lá atrás, é 4 anos para você chegar num estado inicial para começar a estabilizar. E desses 4 anos, dos 100%, sobrevive 5%. Hoje acho que menos ainda, né? Pela nossa política. Então a política também faz parte para nós nos mexermos. Não estamos falando de planeta de regeneração, não estamos falando de modificação. Será que nós não estamos muito acomodados, precisamos movimentar mais, correr mais, sei lá, né? Cada qual dentro da sua causa. Então, o mais importante de tudo é você aprender a fazer a caridade. A caridade de ajudar o outro é a caridade como dever. É dever você não deixar o outro passar necessidade. É dever você acolher o outro. É dever quando alguém chega na casa espírita, na nossa casa aqui, e ela é a primeira vez que ela vem, alguém da casa que está aqui ir lá conversar com ela. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Estamos às ordens. Hoje eu vi uma parte dessa no Face, que as nossas casas espíritas estão ficando muito frias. Você não observa mais quem está sentado à sua direita, à sua esquerda. Como que é isso? Se ela veio até a casa, você tem que recepcioná-la. Ah, mas eu tenho vergonha. Que vergonha? Vai lá, acolhe, seja bem-vindo, precisa de alguma coisa. É assim que você tem que fazer, né? Fazer com que uma pessoa se sinta presente, que ela foi vista, que ela foi observada, que ela é parte da nossa família, né? Mas a caridade real, então, é aquela que você faz em você, que você muda em você. Não tem aquelas pessoas que você chega perto e fala, meu Deus, que energia ruim, e você quer ficar longe. Tem aquela que você quer ficar perto, são as pessoas boas. E Paulo de Tarso, em Coríntios 13, ele deixa para nós assim muito claro, eu gosto sempre de terminar com ela, porque ela nos leva a uma reflexão muito profunda. E quem quiser consultar no Evangelho, está lá em Coríntios 13, ele diz assim, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia, e eu saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres
e deixe o fogo consumir meu corpo. Nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. Porque o amor, meus irmãos, aquilo que nós estamos buscando é paciência. O amor é bondoso. O amor não é nada exigente. O amor não é arrogante. O amor não é orgulhoso. O amor jamais é descortês. O verdadeiro amor nunca é interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, mas o amor verdadeiro tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. As profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo. E perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Lembra quando nós éramos criança, brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós não raciocinávamos. Mas quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho. Quando olhamos no espelho, somos a semelhança de Deus. Mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto, conhecemos apenas uma parte de Deus. Mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Porque no amor cabe tudo, não é? E quem poderia dizer e estar mais próximo do amor de Deus é a mãe, né? Que sabe o que é isso. Muita paz, muita luz. Cuidaria os amigos que vão lá no passe, enquanto o nosso irmão Robson faz para nós a nossa vibração. Quando nós adentrarmos na Câmara de Paz. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.